Esse texto gira em torno desse conceito, desta ideia de autoridade. O que é autoridade, pastor? Autoridade é direito ou poder de ordenar, de decidir, de atuar e de se fazer obedecer. A autoridade, ela pode ser recebida, ela pode ser conquistada, mas não pode ser desobedecida sem nenhum tipo de consequência. Já diz um ditado muito famoso aí fora: manda quem pode, obedece quem tem juízo. E aqui nesse texto nós vemos o encontro de duas autoridades. Nós vemos a autoridade humana, representada pelo centurião romano, e nós vemos a autoridade divina, representada por Jesus Cristo. O centurião romano era líder de uma centúria, um grupo de cerca de 60 a 100 soldados romanos, que garantiam a ordem social, pagamento de impostos e podiam executar competências judiciais ou administrativas. Esse homem representa a autoridade humana nesse texto. E do outro lado, nós vemos Jesus, aquele que representa a autoridade divina, que não tinha nenhum soldado à sua disposição, que não tinha uma legião romana junto com ele, muito menos uma centúria, que não tinha escudos, que não tinha soldados armados, que nasceu numa manjedoura, que cresceu em Nazaré, que trabalhou como carpinteiro, mas nas suas mãos está todo o poder nos céus e na terra. Esse texto, falando sobre a autoridade, ele mostra para nós algumas verdades muito importantes. Que a autoridade não é o problema. O problema não é a autoridade em si. O problema é, muitas vezes, quem exerce a autoridade. Figuras de autoridade são necessárias. Nós precisamos ter figuras de autoridade na família, na sociedade e, por que não dizer, até no meio eclesiástico. A questão não é a autoridade. A questão é que muitas vezes as pessoas usam a autoridade para o mal. Há um ditado também muito conhecido aí fora que diz assim: quer conhecer uma pessoa, dê poder a essa pessoa. Porque muitas pessoas, quando se veem munidos de autoridade, usam este poder, esta autoridade, para oprimir, para subjugar, para benefícios pessoais e nunca para o benefício coletivo. Isso é diferente do centurião desse texto, porque por mais que ele representasse uma autoridade romana, ele é amigo do povo que foi conquistado. Ele é amigo dos judeus que estavam submissos aos romanos. Ele é amigo do povo que deveria se sujeitar a Roma, e ele é uma autoridade romana. E isso mostra para mim algo muito forte, porque esse texto me mostra muito sobre o caráter deste centurião. Porque ele, num texto e num contexto que ele podia dar ordens, ele faz pedidos. Num contexto que ele podia demonstrar um autoritarismo, ele demonstra humildade. Isso me mostra muito sobre o seu caráter, porque a forma como eu trato alguém que está socialmente abaixo de mim revela muito sobre o caráter que eu tenho. Não se conhece o caráter de alguém pela forma como se trata quem lhe é socialmente superior ou quem pode lhe dar algo. Se conhece o caráter de alguém pela forma como se trata quem socialmente está abaixo dele no quesito autoridade ou não pode lhe dar nada. Isso demonstra muito o nosso caráter. Não se conhece o caráter de alguém pela forma como se trata o chefe. Se conhece o caráter de alguém pela forma como se trata os funcionários, ou os zeladores, ou os porteiros. Não se conhece o caráter de alguém, de um grande empresário, como ele trata um grande cliente, mas pela forma como ele trata o estagiário da sua empresa. Não se conhece alguém pela forma como trata os famosos, mas como trata os desconhecidos. Não se conhece alguém pela forma como trata os de fora, mas como trata os de dentro.
Em um tempo em que muitos só se preocupam com posições, nós precisamos que o Espírito Santo molde o nosso caráter. Que o Espírito Santo trabalhe em nós. Então esse texto me mostra que uma figura de autoridade não é problemática, desde que use esta autoridade para o bem. Só que por mais que ele tivesse autoridade, eu aprendo outra questão com esse centurião. A sua autoridade é limitada. Porque toda autoridade humana é limitada. A autoridade policial, judicial, política, toda autoridade é limitada. Só que enquanto a autoridade do centurião romana, por maior que fosse, era limitada, ali, na mesma cidade, estava alguém que, enquanto o poder do centurião só se aplicava a 100 soldados romanos, ali estava alguém que tem todo o poder no céu e debaixo do céu e debaixo da terra. Aquele que não tem limites no seu poder e na sua autoridade. Ô irmão, esse texto fala para mim muito, não apenas sobre o centurião, mas também sobre Jesus. Por quê, pastor? Porque Jesus é aquele que tem todo o poder. Mas esse texto me mostra como ele é um exemplo de humildade, como ele é um exemplo de simplicidade, porque socialmente, como um judeu, Jesus estava sujeito ao centurião romano. Os romanos mandavam nos judeus. Socialmente, Jesus estava sujeito ao centurião, mas espiritualmente, Jesus sempre esteve acima do centurião. Mas se ele está ali, é porque ele voluntariamente aceitou se submeter. E isso me ensina muito sobre humildade. Isso me ensina muito sobre simplicidade. Jesus, sendo Deus, aceitou encarnar e viver como um homem e se submeteu ao seu pai adotivo José, se submeteu a Maria, sua mãe, se submeteu à lei, ao Sinédrio, a Pilatos, a uma morte de cruz. E nós muitas vezes temos dificuldade de nos sujeitarmos a um líder, a nos sujeitarmos a pais, a nos sujeitarmos a um chefe, a nos sujeitarmos uns aos outros, sendo que Jesus se sujeitou muito mais do que eu e você. Por isso que Paulo escreveu a carta à igreja em Filipos, dizendo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, sendo obediente até a morte de cruz. E qual foi o resultado? Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia!